O Apóstolo, segunda parte, capítulo 31. O granito entre as mós. Mais uma vez Israel se reunia na casa de Deus. Seus filhos chegavam das cidades da diáspora, da Síria, da Galácia, da Macedônia, da Ásia Menor e da Acaia. Também vinham da Babilônia, de Damasco e de todas as cidades da Palestina. As ruas de Jerusalém regurgitavam de homens e mulheres, moços e velhos. Todos convergiam para os lugares onde passavam os préstitos dos judeus palestinianos com seus cestos de hortaliças, frutas e cereais. Pois estava-se nas vésperas de Pentecostes, ocasião em que Israel trazia os primeiros frutos das hortas, dos campos e das vinhas para o templo do Senhor. Ora, naqueles dias, quando os judeus apresentavam suas oferendas a Deus, outras oferendas eram trazidas pelos gentios aos judeus, e o lugar da apresentação era o compartimento superior da muralha de Davi, em que o Messias tomara sua última refeição. E as oferendas dos gentios eram o testemunho de sua fé no Messias. Naquele compartimento, que era o lugar mais santo para os messianistas de Jerusalém, Paulo apresentou os mensageiros dos gentios aos santos daquela cidade. Jacó levantara-se para saudar os gentios e adiantara-se para eles de braços estendidos e olhos brilhantes de exultação. Seu manto, embora de estofo grosseiro, era branco. Tinha o rosto pálido, a barba de uma alvura de prata, compridos cabelos cor de neve e pés descalços. Mas apesar da pobreza de suas vestes, dava a impressão de estar envolto nos ricos mantos do sumo sacerdote. Jacó havia dito aos gentios: "Benditos sois os que vindes em nome do Senhor", e os recomendou ao amor e à graça do Messias. Caifa, ou Pedro, não estava em Jerusalém. Por isso, o assento ao lado de Jacó era ocupado por Iohanan, o filho da tempestade, um dos discípulos mais chegados ao Senhor e de nome muito conhecido entre os gentios. Mas agora já não era o filho da tempestade. Sua carne se mirrara, a pele fora sulcada pela charrua do tempo e tinha o corpo frágil, quase transparente. Seu semblante, que irradiava um clarão místico, se achava enrugado desde a testa até o queixo e exprimia o desejo melancólico de estar onde se achava seu irmão, ao lado do Messias. Entre os principais também se via Mateus, que os mensageiros sabiam ter sido um publicano a quem o Senhor chamara e que atendera a esse apelo. Ainda havia outros de nomes cheios de prestígio para aqueles crentes de longes terras, como Judas ben Jacob e Simão o Zelote. Alguns mais moços e desconhecidos sentavam-se perto dos primeiros discípulos e já eram chefes dos messianistas. Paulo apresentou aos santos sua delegação: Supatros, da Bereia, Aristarco e Secundo, de Salônica, Caio de Derbe, Tíquico, Timóteo, Trófimo e Lucas. Um a um, todos chegavam à frente dos anciãos e, com uma profunda reverência, colocavam-lhes aos pés os sacos de moedas que os crentes, tanto judeus como gentios, enviavam para os pobres entre os santos de Jerusalém. Entre as moedas de cobre e de prata havia mais de uma que representava o sacrifício de algum escravo, o pão que ele tirara de sua boca para oferecer a um povo desconhecido que dantes odiara e desprezara, mas que agora se tornara para eles uma parte do Messias. Eram os primeiros frutos que os gentios enviavam a Jerusalém. Erguendo as mãos, Jacó deu louvores a Deus pelos milagres que operara entre os gentios. E, servindo de intérprete, o discípulo Mateus traduziu a prece do aramaico para o grego,
posto que quase não fosse preciso, pois as suas palavras se transmitiam de coração a coração, transpondo a barreira da linguagem. Depois da apresentação e da bênção na Câmara Superior, Jacó desceu com os delegados para o pátio, a fim de se reunirem aos outros irmãos na fé. Todo o espaço em frente da muralha de Davi se achava recoberto de barracas e toldos e de ranchos improvisados com galhos, tapetes e folhagens. Nesses abrigos alojavam-se os pobres e enfermos, homens e mulheres esqueléticos e seminus, rodeados também de esqueléticas e seminuas crianças. As fezes da miséria de Jerusalém se acumulavam no pátio dos messianistas ao pé da muralha de Davi, pois ocorrera a notícia de que os ebionins, os messianistas de Jerusalém, estavam distribuindo pão e figos para os esfaimados e talvez que roupa também para os nus. Destarte, naquele lugar se achavam congregados não só os pobres que em melhores tempos ganhavam a subsistência com seu trabalho, como também os mendigos profissionais, os vadios, os eternos pedidores de esmolas. É que Jacó ben Yosef nunca estabelecera a distinção rigorosa de Paulo, diferenciando os trabalhadores sem serviço dos ociosos de profissão. Nunca dissera, quem não trabalha não come. A este respeito, Jacó seguia a tradição rabínica de que, se um homem tem fome, sem mais indagações lhe deve ser dado alimento, queira ou não queira trabalhar. Era isso que atraía as turbas de famintos ao pátio dos messianistas. Muitos se haviam ali instalado, morando sob toscas cobertas e constituindo uma espécie de comuna. As mulheres da congregação cozinhavam e os ociosos comiam. Os homens da congregação traziam as provisões da cidade e as estendiam em panos de estamenha sobre as pedras do chão. Deste modo, os pobres também participavam das refeições comuns. Os santos, com Jacó à cabeceira, se sentavam entre os pobres sem escolher lugar, sucedendo com frequência ficarem ao lado de alguém acometido de moléstia infecciosa. Para Jacó não havia homem, por ínfimo, infeliz e inutilizado que fosse, em quem não visse um seu igual. Os ebionins ou messianistas mais moços serviam os de mais idade. Todos introduziam as mãos na vasilha comum, sem que alguma pessoa mostrasse repugnância de outra. Antes de comer, recitavam a prece do Senhor durante as refeições, cantavam capítulos dos Salmos e entre um e outro capítulo, alguns dos discípulos rememorava a vida do Senhor e seus atos, preceitos e parábolas. E todos os comensais, enfermos e sãos, pobres e ricos, pois ali havia também ricos, que foram não à procura de alimento terrestre, mas para prestar serviços, se confundiam no mesmo jubiloso espírito de esperança do Messias. Mas os delegados de Paulo, os gentios das terras gregas, achavam difícil sentar-se com as escorralhas da populaça de Jerusalém e mergulhar em suas mãos na vasilha comum. Todos os seus hábitos do passado protestavam contra isso. À noite, os visitantes se reuniram aos jerusalemitas para partirem o pão na Câmara Superior. Todos eles, tanto judeus como gregos, se sentaram no chão, ao redor de uma mesa singela e nua, e seu alimento era um pequeno pedaço de pão, um punhado de azeitonas e um gole de vinho bebido em um púcaro de barro. A assembleia se mostrava silenciosa e grave, como se o Senhor acabasse de os deixar e ainda lhe vissem a sombra esbatida na parede. Não era uma refeição, e sim uma cerimônia. Depois de comerem, os discípulos recordaram novamente os atos e palavras do Messias. Falavam em aramaico, mas de vez em quando alguém traduzia nas palavras em grego.
Mas havia um discípulo que referia as palavras e atos do Senhor em grego e ainda se lembrava muito dele. Era Mateus. E esse discípulo repetiu o que o Messias lhes dissera no Monte das Oliveiras. Antes de descer do monte para tomar sua última refeição conosco, ele nos disse: E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, estava enfermo e visitastes-me, estava no cárcere e fostes ver-me. E Mateus continuou a narrar. Nesse dia, os da mão direita perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou estrangeiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermos ou no cárcere e te fomos visitar? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando a um de meus irmãos pequeninos o fizestes, a mim o fizestes. Em seguida, voltando-se para os da sua esquerda, ele dirá: Ide-vos para o suplício eterno. Satanás e seus anjos terão império sobre vós, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E Jacó ben Yosef, compreendendo o intuito das palavras de Mateus, confirmou piamente com um aceno de cabeça e acrescentou na sua própria língua: Todas as dádivas e galardões nos vêm do alto, nos vêm do Senhor da luz, em quem não há variação nem sombra de mudança. Em seguida, ensinou-lhes: Quando cumprirdes a lei de Deus de acordo com as palavras amarás a teu próximo como a ti mesmo, cumpram-na com perfeição. Se tiverdes contemplações como um culpado, estareis a praticar o mal e sereis punido como o seria a sua culpa. Pois se alguém cumprir toda a lei com exceção de um só ponto, é como se não a cumprisse inteiramente. Paulo compreendeu o que as últimas palavras de Jacó queriam dizer. Na manhã seguinte, indo Paulo visitá-lo, encontrou-o sentado num canto, com o busto hirto, as faces exangües e como que com os olhos de uma estátua. Parecia que da noite para o dia seu rosto se encovara ainda mais. Logo que viu Paulo, Jacó, tornando-se mais hirto, começou a falar em tom fino e lamentoso: Saulo, Saulo, os judeus clamam contra ti. Tenha Deus misericórdia de ti. Como te atreveste a brandir o machado contra as raízes de Israel? Não sabes tão bem como eu que o povo de Israel foi escolhido para ser sua eterna testemunha até o final dos tempos? E que Israel é um povo sagrado que deverá conservar-se eternamente intacto? Não disse o Deus de Israel: As águas dos rios não te carregarão, o fogo não te consumirá, as chamas não te tocarão? E tu desejas destruir Israel em nome do Senhor? Destruir Israel? Repetiu Paulo atônito. Por pregar a boa nova aos gentios é que sou perseguido como um animal silvestre. Por causa do amor do Messias que levo a todos os que sofrem é que sou perseguido. Afirmo-te que em toda parte sempre levei a boa nova primeiramente aos judeus. Mas eles fecharam os corações, tornando-se mais obstinados do que nunca e justificando as antigas palavras do profeta: Sois um povo obstinado. Graças te dou, ó meu Deus, pela obstinação que puseste em nossos corações no terreno da fé, exclamou Jacó arroubadamente.
Santa é a obstinação do povo eleito. E roguemos a Deus para que, na sua generosidade à congregação do Messias, implante nela essa mesma obstinação que existe no coração de Israel. Teu zelo pelo Senhor, Saulo, cega-te ao ponto de não permitir que vejas a santidade da obstinação de Israel. Pois em lugar da promessa, em lugar da esperança de Israel, em lugar da mais alta consolação que é o Messias de Israel, a tua mão branda uma espada. Pois rompeste com o povo de Deus e revogaste-lhe as leis e mandamentos, desenraizaste a árvore de Israel e procuras replantá-la no terreno dos gentios. A vereda que escolheste, Saulo, é a da tentação e da derrota. Vê que existem em Jerusalém milhares de judeus piedosos que creem no Messias, mas que também são zelosos no cumprimento da Torá, da lei. Eles têm conhecimento de que pregas aos judeus que vivem entre os gentios o abandono da lei de Moisés e a dispensa da circuncisão aos seus filhos. Em vista disso, que poderemos fazer? É infalível essa gente reunir-se contra ti, pois sabe que estás nesta cidade. Qual é o vosso desejo? Inquiriu Paulo. Pretendeis encerrar o Senhor de todos os mundos dentro das 4 paredes estreitas da lei judaica? Seu espírito é como fogo e queimará, reduzindo-os a escombros todos os obstáculos erguidos pelos frágeis espíritos dos homens. Pois quem é o homem, esse verme da terra, para se atrever a proclamar que tem toda a retidão de Deus em seu espírito? Quereis transformar Deus em apêndice de Israel? Ele é o Senhor do universo e mandou seu Messias como Salvador de toda a humanidade, de todos os seres, de sangue humano como ele. A fé criou um novo espírito de fraternidade entre os homens e o Senhor os une em uma única família. Eles se tornam filhos de Deus pela fé e não pelas leis e mandamentos. Como podem os ouvidos suportar tais palavras? Exclamou Jacó em tom lamentoso e sacudido da cabeça aos pés por um tremor. Há quem se atreva a dizer que procuramos encerrar o Senhor do Universo nas 4 paredes estreitas da lei. O Senhor do Universo é o que é. A isto nada podemos acrescentar nem tirar. Tudo mais é idolatria. Os seus preceitos são para o nosso bem. Pois que somos? Somos acaso Deus? Seja-nos perdoado tal pensamento. Ou anjos? Não passamos de miseráveis coisas terrenas cheias de tentações e de defeitos. Nossos corações são repletos de maus impulsos e vivemos rodeados de um caos. Mas Deus teve a generosidade de conceder a Israel guias e marcos no meio desse caos, e são a sua lei, são a Torá que nos foi dada por intermédio de Moisés. Só ela é que faz de nós o povo da eleição e nos ampara no anseio pelo Messias, o justo, esperança de Israel para a salvação do mundo inteiro. Só Israel lhe pagou todo o preço, Israel e nenhum outro povo. E queres despojar Israel dos direitos que Deus lhe concedeu mediante os patriarcas, transpassando-os a outros? Quem, melhor do que o apóstolo do gentil, sabia que o coração do homem é cheio de maus desejos e que Deus colocou no meio do caos guias e marcos? Que procurava Paulo levar aos gentios? E era justo que o acusassem de despojar Israel de seus direitos? Ressentido e indignado, replicou: se fosse verdade que eu desejasse despojar Israel de seus direitos, estaria eu aqui em Jerusalém? Não sabes tão bem como eu que aqui me esperam lágrimas e algemas? É a isto que chamas desarraigar a esperança de Israel? E quanto à Torá, às leis e mandamentos, não sou um judeu que os observa com tanto rigor como vós? Jacó não respondeu logo. O protesto de Paulo o comovera. Levantando-se rigidamente, aproximou-se do apóstolo e lhe tomou a mão, dizendo: se o que dizes é verdade, irmão, vou dar-te um conselho que deverás seguir. Entre nós há 4 homens que fizeram votos nazireus.
toma esses 4 homens e purifica-te com eles. Paga-lhes o corte dos cabelos, para que todos saibam que o que disseram a teu respeito é uma mentira, que cumpres as leis e mandamentos da Torá. Quanto aos gentios, nós mesmos escrevemos que não precisam observar todos os nossos mandamentos, mas que devem abster-se de levar oferendas aos ídolos, de se darem à devassidão, de derramar sangue e de comerem a carne de animais estrangulados. Quanto aos homens que estavam cumprindo o voto, era frequente os nazireus escolherem para esse lugar o pátio de Jacó. Quando acabava o prazo do voto, esses homens precisavam de um período de 7 dias de purificação. Durante esse período, retiravam-se com outros nazireus numa câmara especial reservada para esse fim no templo. Nesse lugar, evitavam todas as impurezas. Findo o período da purificação, faziam uma oferenda expiatória ao templo. Chamava-se a isto o corte dos cabelos. Segundo o costume de Israel, quando um homem ia ao templo para assinalar a terminação de seu voto, devia pagar o corte dos cabelos dos nazireus pobres, isto é, o preço de sua purificação e da sua oferenda. Paulo fez o que Jacó lhe ordenara. Levou os 4 nazireus do pátio para ir trancar-se com eles na câmara especial do templo, a fim de se preparar para a oferta do sacrifício. Se assim procedia, era porque não desejava separar-se da comunidade de Israel, malgrado as forças que desencadeara tenderem a produzir esse efeito. Intimamente sentia-se preso com todas as fibras do seu ser à vida de seu povo, e por essa causa observou todas as particularidades e minúcias da lei. Esforçava-se para fazer a tarefa gigantesca de fundir numa só pessoa os 2 Paulos, o Paulo judeu e o Paulo grego. Trouxeram uma de suas encarnações, os gregos conversos das cidades remotas, e encontrara-se face a face com a outra encarnação que eram os santos de Jerusalém. Mas o que nele se operava não era uma fusão. Parecia-lhe, em vez disso, estar sendo triturado entre as 2 pedras de um moinho. E o que estava sendo triturado não eram grãos de trigo, e sim um rochedo tão duro como as próprias mós. Só um amor igual pelos gregos e judeus podia produzir aquele fenômeno. Paulo. Embora fosse grego entre os gregos, Paulo interiormente permanecia um judeu completo, com toda a febril inquietação dos judeus. Ansiava por se mundificar do pecado que cometera, trazendo a cisão ao aprisco e alijar de seus ombros as maldições que atraía sobre si. Desejava o perdão das palavras que proferira nos momentos de dor e tortura, palavras muitas vezes inspiradas por simples espírito de contradição, por um inato impulso de desafio e que à noite o faziam chorar de arrependimento. Ao isolar-se por 7 dias na câmara do templo, reservada aos nazireus, tinha ele a esperança de, afinal, ficarem quites, ele e a sua alma. Entre mentes, os delegados que Paulo trouxera viviam na companhia de um certo crente natural de Chipre e chamado Minasson, que se estabelecera em Jerusalém e tinha uma casa confortável. De dia, aqueles forasteiros passeavam pelas ruas, subiam até o templo e visitavam o pátio dos gentios, mas sentiam a presença da muralha que os separava dos judeus. No templo, não podiam ultrapassar aquele pátio. No pomposo portão de bronze coríntio do pátio das mulheres, leram as ameaçadoras palavras: nenhum estrangeiro poderá transpor esta soleira. Se algum for preso além desse marco, será o responsável pela morte que terá por esse motivo merecido. Aqueles gentios sabiam que o batismo na fé do Messias não os tornaria judeus enquanto não se circuncidassem. Viam a exultação dos semblantes dos judeus quando levavam as oferendas de seus primeiros frutos aos pátios.
Nas ruas encontravam às vezes judeus conhecidos das suas cidades natais, e estes judeus, admirados, perguntavam a si mesmos qual a razão que os levara à Cidade Santa. Mas entre os judeus que iam em peregrinação ao templo, existiam milhares de messianistas que continuavam fervorosos seguidores da Torá de Moisés. Para esses, nada havia de estranhável na presença dos gentios em Jerusalém, pois compreendiam que eram cristãos que foram visitar a terra do Messias. Trófimo, que pelo amor ao Messias e pela persuasão de Paulo repudiara o Deus de seus pais, levando os fragmentos de seus ídolos e os objetos de seu culto, preciosas relíquias transmitidas por incontáveis gerações de antepassados para serem queimados na pira, Trófimo, devido à sua criação, sentia imperiosa necessidade de participar das cerimônias do templo. Estava convicto de que pela fé no Messias herdara todos os sacros privilégios dos judeus, isto é, que se tornara um filho de Israel. O templo dos judeus, onde o Messias tinha ido orar, se convertera para ele no seu próprio templo. Sentia-se no direito de transpor o portão de bronze que tinha aquela severa inscrição. Paulo não lhe dissera que ele, Trófimo, era circunciso de coração e de espírito? Em consequência, os antepassados dos judeus não se tornaram também os seus antepassados? Na simplicidade daquela convicção, não deu importância à inscrição ameaçadora e mostrou-se disposto a penetrar nos pátios reservados aos judeus. Mas os judeus que estavam em sua companhia o conjuraram a que não o fizesse, prevenindo-o de que, no caso contrário, poria em perigo sua vida. — Por quê? Perguntou ele admirado. — Eu sou um filho de Israel. O Messias esteve aqui e este era o seu templo. E tão certo estava de seu direito que persistiria naquele erro, provocando indubitavelmente algum conflito, se outros judeus, seus conterrâneos e conhecidos, não fossem ali, pois, sendo informados da intenção de Trófimo, o levaram para fora, ao mesmo tempo em que convenciam aos outros judeus de que o gentio fora simplesmente vítima de um equívoco e não tivera a intenção de profanar o templo. Embora este incidente se tivesse passado pacificamente, sua repercussão foi desastrosa. Logo, correu a notícia de que Paulo, o homem que persuadiu os judeus a desobedecerem a Torá de Moisés, levara gentios ao templo, instigando-os a penetrar nos lugares vedados. Em toda parte falava-se no nome de Trófimo e, como alguns tivessem visto Paulo em sua companhia, não foi precisa outra prova para acreditarem na acusação. Enquanto isso, Paulo permanecia no templo, na câmara do nazireato. Deitados no pavimento de mármore, ele e os outros nazireus, cada qual no seu canto, confessavam os pecados que haviam cometido antes do tempo de seu voto. Nas primeiras horas da manhã, mergulhavam os corpos na água do banho ritual. Depois iam para o pátio, onde, sem falar com pessoa alguma, ficavam de joelhos com os pensamentos concentrados em suas preces. Não se comunicavam quer uns com os outros, quer com frequentadores do templo. Seu alimento consistia em hortaliças verdes e água. Não bebiam vinho e abstinham-se de passar óleo na pele. Isto deveria durar 7 dias. 4 já se haviam passado. No 5º, saiu Paulo da câmara com os outros nazireus. Em seu lugar na fila, caminhava em atitude curva e humilde, tendo o coração contrito e o espírito prostrado em face de Deus.